Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias econômicas mais impressionantes do nosso tempo. Vamos entender como a China conseguiu sair de uma nação empobrecida para se tornar uma superpotência global. E tudo isso em apenas 40 anos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 trilhão, né? E a resposta não é um simples acaso. Foi, na verdade, uma sequência de decisões muito ousadas, de mudanças radicais que não só mudaram a China, mas de quebra o mundo inteiro. Então vamos lá, vamos entender isso direito. Para a gente ter uma noção do tamanho dessa transformação, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo. Vamos ver como era o cenário na China antes de tudo isso começar. Basicamente, era assim: o Estado controlava absolutamente tudo. A agricultura era coletivizada, as indústrias pertenciam ao governo e qualquer tipo de inovação era, bem, sufocada. O resultado: uma economia que não saía do lugar, estagnada, e uma pobreza que afetava a maior parte da população. Estava claro que aquele sistema não estava funcionando. E aí, de repente, tudo muda. Depois da morte de Mao Tse-tung, um novo líder, Deng Xiaoping, assume o poder. E ele tinha uma visão completamente diferente, bem mais pragmática, sobre qual deveria ser o futuro da China. E essa aqui foi a grande sacada, o conceito-chave. Não era abandonar o socialismo de vez, mas sim adaptá-lo. A ideia era até que simples: usar as ferramentas do mercado para fazer a economia crescer, mas sem abrir mão do controle político do Partido Comunista. Foi essa mistura única que mudou as regras do jogo. E essa linha do tempo mostra bem os passos que foram dados. Primeiro, os agricultores passaram a ter controle sobre suas terras, o que, claro, fez a produção de alimentos disparar. Depois, empresas privadas começaram a ser permitidas. E o passo final, que foi um divisor de águas, foi a entrada na OMC, que integrou a China de vez na economia global. Agora a gente entra na fase dos resultados dessas reformas. E olha, os números são realmente de cair o queixo. 10%. Essa foi a taxa média de crescimento anual do PIB chinês por mais de 25 anos. Para se ter uma ideia do que significa, é um ritmo de crescimento sustentado que pouquíssimos países em toda a história conseguiram alcançar. É algo fora da curva. E o resultado final está aqui. Desde 1978, a economia da China cresceu 90 vezes. Isso mesmo, 90. É uma expansão numa escala que é quase difícil de imaginar e que transformou o país da água para o vinho. E esse é o ponto mais importante de todos. Esse crescimento não foi só um número bonito no papel. Ele se traduziu na maior redução de pobreza da história da humanidade. Milhões e milhões de famílias viram a qualidade de vida melhorar de uma forma drástica. Esse gráfico aqui mostra o impacto de um jeito muito claro. Pensem bem, em 1981, mais da metade da população vivia em situação de pobreza. 20 anos depois, esse número despencou para apenas 8%. Uma conquista social assim é monumental. Bom, e boa parte desse crescimento todo foi abastecido pela maneira estratégica como a China se inseriu no comércio mundial. O país se tornou literalmente a fábrica do mundo. De uma hora para outra, a etiqueta Made in China estava em todo lugar, né? O país usou sua imensa capacidade de produção para virar uma peça-chave indispensável nas cadeias de suprimentos do mundo todo. E aqui está a receita do sucesso. Foi uma combinação muito poderosa de mão de obra abundante e barata, investimentos pesados em infraestrutura, como portos e ferrovias, políticas que atraíam investimento estrangeiro e, claro, uma gestão da moeda que mantinha as exportações sempre competitivas. E aqui tem uma mudança fundamental. Mesmo com o controle firme do Partido Comunista, foi o setor privado, com milhões de empresas e empreendedores, que virou o verdadeiro motor da economia. Um contraste gigantesco com aquele modelo estatal de antes de 1978. Mas claro, um crescimento tão rápido e numa escala tão gigantesca não acontece sem um preço. A China de hoje enfrenta desafios bem complexos, que foram gerados, ironicamente, pelo seu próprio sucesso. O progresso teve dois lados. De um, as conquistas são inegáveis, mas do outro surgiram desafios enormes. A poluição do ar e da água se tornou um problema seríssimo e a diferença entre o litoral rico e o interior mais rural só aumentou. A desigualdade, em especial, é uma questão muito delicada hoje em dia. Ao mesmo tempo em que surge uma nova classe de bilionários, muitos trabalhadores rurais e imigrantes acabaram ficando para trás. E isso cria tensões sociais que o governo precisa administrar com muito cuidado.
A China, sem dúvida, realizou um verdadeiro milagre econômico em 40 anos. A questão que fica agora é: será que esse modelo, que se baseia em crescimento intenso e um forte controle político, é sustentável a longo prazo? E quais serão os custos disso, tanto para o país quanto para o resto do mundo? Uma reflexão importante para a gente encerrar.